Bom dia, pessoal! O governo britânico está sob pressão para diminuir a regra do distanciamento social de 2 metros para 1 metro. Pode parecer algo bobo, mas é um dos pontos mais importantes do debate por aqui de como lidar com a pandemia. É o assunto do dia, hoje aqui no Reino Unido, e eu vou explicar por quê, quais são as implicações econômicas e o que a ciência fala sobre isso. Bom, em primeiro lugar, esse é o nosso normal aqui em Londres. Quando a gente vai a um parque, sempre tem uma placa alertando para manter o distanciamento social de 2 metros de uma pessoa para outra. Quando a gente vai ao mercado, isso também acontece na fila, para entrar, para pagar, na farmácia, ou seja, já é algo até natural que todo mundo por aqui cumpre naturalmente. Só que agora o governo britânico está sendo pressionado por críticos a adotar uma regra de distanciamento de 1 metro, que é o que sugere a Organização Mundial da Saúde, né? Se você olhar lá no site deles, está dizendo para manter uma distância de pelo menos 1 metro, e é o que fazem países como França, Dinamarca e Singapura. Os críticos aqui do governo dizem o seguinte, que se você precisar manter uma distância de 2 metros entre uma pessoa e outra, restaurantes, pubs, bares vão poder ter poucos clientes, muito menos do que o suficiente para eles sobreviverem, né? E que o setor de hospitalidade vai sofrer muito, que alguns negócios podem quebrar, né? E o que a ciência fala sobre isso? O último estudo, publicado esse mês pela revista científica Lancet, mostra que se você mantiver o distanciamento social de 1 metro de uma pessoa para outra, a chance de contágio é de 13%. Se você aumenta essa distância, ou seja, mais de 1 metro, essa possibilidade de contágio cai para 3%. Ou seja, na prática, quanto menor o distanciamento social, maior a chance de pegar, isso por causa da viagem das gotículas, né? De quando alguém que está contaminado espirra ou tosse em cima de você. O governo britânico diz que está sempre tentando revisar essa regra, mas que ainda é cedo, que as taxas de contágio, de infecção aqui ainda estão altas, né? E que diz que está seguindo a ciência. Mas, ao mesmo tempo, segue muito pressionado, principalmente por duas informações que saíram aqui nos últimos dias. Uma vinda da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que prevê que o Reino Unido vai ser, entre os países ricos, o mais afetado economicamente por causa da pandemia. E de outro lado, a gente tem o depoimento de um especialista do Imperial College, aqui de Londres, né, que faz aquelas medidas, previsões estatísticas de contágio, de mortes, levando em consideração o isolamento social. E esse cientista era um conselheiro do governo britânico e ele disse que se o lockdown tivesse sido adotado por aqui uma semana antes, isso poderia ter salvo 20 mil vidas, ou seja, metade do total de mortes por coronavírus aqui no Reino Unido. É claro que eu estou simplificando aqui, tá? Existem outros estudos que falam sobre isso, sobre consequências de distanciamento social, né? Que dizem que não é bem assim, que se você usar máscara, não é tão perigoso, né? Ou seja, por isso que é muito importante a gente olhar de onde a gente está tirando, de onde a gente está olhando pesquisas científicas, né, quando elas foram publicadas, qual foi a metodologia utilizada e também entender que a ciência está aprendendo a cada dia com essa pandemia, né? A cada dia informações novas aparecem, né? Então cada um pode usar uma pesquisa científica para adotar uma estratégia que melhor lhe convier, né? Então é por isso que a gente precisa ter cuidado de onde a gente está pegando a nossa fonte de pesquisa e também compreender que a ciência evolui, né, a cada dia quando a gente fala de coronavírus. Por aqui, olhando pela parte política, não existe, mesmo diante de toda essa pressão, não existe muita expectativa ou quase nenhuma expectativa de que o primeiro-ministro Boris Johnson vá relaxar ou vá diminuir essa regra de distanciamento de 2 metros. Pelo menos nesse momento, ele deve manter tudo como está. Até amanhã.